Senhoras e senhores, está no ar mais um programa Central Geek aqui pela FGF, canal Multiplay, canal 14, também está lá no site e também pelo canal Janela Central. Hoje nós vamos apresentar o programa aqui nesta bancada maravilhosa. Eu sou o Daniel, Ítalo. Nós vamos falar hoje sobre o que, Ítalo? Distopia. Olha, meu Deus do céu, o que é distopia? Exemplos de distopia. Você pode não saber nem o que é, mas você já viu muita coisa de distopia. Explica pra gente. O movimento distópico, ele acontece na virada do século XIX para o século XX. Justamente porque a gente estava ali no século XIX, a gente teve a nossa revolução industrial, então a tecnologia estava ganhando poder e ganhando muita força na Inglaterra e para o mundo. Então, teve essa virada do século XX para o século XIX para o século XX, e foi quando surgiu o movimento utópico. Então, antes da distopia, vem a utopia. Isso, porque como a gente estava pensando que a tecnologia estava ali para facilitar a nossa vida. Então, no começo do século XX, teve a Primeira Guerra Mundial, e aí o mundo se partiu. E aí as pessoas começaram a questionar a tecnologia como um viés de benfeitoria. Elas começaram a questionar a tecnologia por meio de... Será que ela veio para nos salvar mesmo? Começou todo mundo sonhando, ai, que beleza, que maravilha. Até que culminou numa guerra. E aí as pessoas começaram a ficar questionadas. E aí criou-se o termo distopia. Inclusive, o primeiro livro, a primeira pessoa a questionar esse movimento e criar o movimento distópico foi um russo chamado Ziamati, que publicou Nós em jornais. Ele publicou em fascículos nos jornais, se eu não me engano. E ele foi o primeiro a questionar a validade da boa tecnologia na sociedade. E... com o questionamento dele, abriu-se uma porta que o movimento se disseminou pelo mundo. Ganhou força porque ganharam uma base teórica, né? Porque Exatamente. Uma coisa é ficar sonhando que a tecnologia vai mudar a nossa vida para melhor. A gente viu também isso nos desenhos animados, né? Os Jacksons, né? Você tinha a família Jackson, faz tempo, hein? Exatamente. Que era a família toda na tecnologia, a empregada era o robô, para sair de casa era numa nave. E aí lançou-se o ponto de interrogação. A tecnologia faz bem à humanidade até que ponto? Exatamente. E aí, como surgiu esse movimento? Como a Primeira Guerra Mundial, o mundo estava desesperançoso com a tecnologia, com as próprias pessoas. Porque assim, o movimento distópico, ele levava muita fé nas pessoas, além da tecnologia. Justamente porque eram as pessoas que fabricavam a tecnologia, que da época e ainda hoje é assim. E depois elas começaram a perder a fé nisso. Começaram a acreditar mais em Deus, começaram a ficar mais religiosas por causa de catástrofes feitas por elas mesmas. Então, muito tempo depois, pouco antes da Segunda Guerra, veio o 1984. Que em 1984, para quem não conhece, é a história do Grande Irmão, Big Brother. Onde, numa sociedade totalmente fascista e totalitarista, ter um pensamento livre é considerado crime. E você tem um personagem que ele encontra um caderno e começa a fazer um diário. Como que um personagem encontra um caderno e faz um diário dele e numa sociedade que é proibido ter pensamento livre? Esse livro, 1984, ele foi escrito antes do período da Segunda Guerra. Isso, ele foi escrito ali, basicamente, bem antes, se eu não me engano. Pra galera que está assistindo, não confundir. Peraí, 1984, antes da Segunda Guerra? Não, o livro tem esse título, mas ele foi escrito antes, como se ele fosse o futuro, né? Ele era o futuro, na verdade. Ele se passa em 1984, Pronto. Onde a gente tem a nossa tecnologia, como no livro tem as teletela, que é a nossa televisão. A teletela, então, assim, que hoje é a televisão. Isso. O autor, ele tinha essa projeção de que o futuro teria tecnologia para facilitar a nossa vida. Só que tem pessoas mais fortes que ele na história que faz com que a tecnologia
não ajude as pessoas. Seja tendenciosa para o prejuízo. Para o mal prejuízo. e não para o bem. Tanto é que nas teles tem só mostra ódio, mostra guerra, mostra que o país está em guerra todo o tempo. Então, a televisão incita o ódio na história. E estou falando na história, não na nossa realidade. Só na nossa realidade, né? a televisão mostra só coisa boa. Então, assim, a distopia ela tem muito disso. Ela tem muito de pensar na catástrofe humana, com base na tecnologia. Foi assim em O Exterminador do Futuro. Sim. Com a Skynet. Foi assim em Matrix. Sim. Foi assim vou trazer um pouquinho pra cá. Foi assim A Hospedeira. Sim. E Caixa de Pássaros. Sim. É uma sequência de falhas que a humanidade executa, né? Ela executa planos para que a tecnologia seja um benefício. Sim. Quando culmina numa tragédia, culmina numa catástrofe, como é que eu posso dizer, num extermínio da raça humana. Exatamente. Restando alguns, né, ali os remanescentes, ainda assim, mesmo depois da tragédia, depois da destruição no futuro, mesmo na desgraça, ainda tem aqueles que se sobressaem como superiores, né? Exatamente. É no caso do Admirável Mundo Novo, que as pessoas, elas antes de nascerem, e elas já nascem de forma tecnológica, elas não nascem, não fazem parto normal. Elas são geradas, na história eu não lembro como elas são geradas, mas elas nascem dentro de cápsulas. Elas são geradas dentro de cápsulas. É uma comparação com a inseminação artificial, a inseminação in vitro. Exatamente, coisas, né? Exatamente. Claro que tem aquele viés do exagero, né? A distopia ela é muito exagerada para poder levar essa destruição à enésima potência. E assim, o Admirável Mundo Novo, ele é totalmente diferente de 1984. Em 1984 a gente tem uma sociedade acabada, tentando em guerra, e Admirável Mundo Novo não. Você tem um passeio no shopping, onde tudo é bonito, onde tudo é branco, onde tudo é limpo. É muito Black Mirror, né? Bem Black Mirror. É a Black desgraça Mirror acontecendo, é a desgraça acontecendo e as aparências estão... Exatamente. A gente vê no Admirável Mundo Novo, a gente olha pela ótica do personagem principal, que eles tomam drogas para poder se sentirem humanos. Então, para eles sentirem amor, para eles se sentirem felizes, e eles sempre têm que ter algum sentimento feliz. Eles não podem ter nenhum sentimento destrutivo. Raiva, ódio, tristeza, eles não... É por isso que eles se drogam, por isso. E é uma coisa totalmente normal na época. Na história, dentro da história. Eles tomam um líquido, que se eu não me engano é chamado de somar, que faz com que eles se sintam felizes. Então, a gente vê pela ótica desse personagem como a sociedade ela é doente, e mesmo assim não se toca da doença que ela tem. É o que a distopia ela tem uma coisa interessante que eu acredito, que é essa ilustração que ela faz de uma realidade do nosso presente. Você tem uma sociedade que busca ser feliz, ela usa um artifício, né, para que através dele ela sinta-se humana, né, sinta emoções. Hoje nós temos a futilidade comercial, nós temos que ter algo e não ser alguém, nós temos que ter aquilo para ser feliz, a gente precisa disso para ser uma melhor pessoa, quando na verdade é a essência que faz você ser uma pessoa melhor, né, são suas atitudes e não o que você tem. Exatamente. Eu acho interessante, e é a questão dessa carência em ter algo tecnológico. Exatamente, a gente está tentando, porque na nossa cabeça a tecnologia ela vem para poder agregar valor. Ela vem para nos ajudar. Foi assim que aconteceu com o Eve. O Wall-E. O robô. Filme da Pixar. Sim. Então, a gente tem o robô que cata lixo, a gente tem o robô que caça, que vê o ecossistema, que é o papel da Eve. Que ela vai no planeta Terra de vez em quando, para ver como é que está o ecossistema. Ver se tem vida, se tem vida, se está habitável, para poder trazer os seres humanos de volta. Isso foi meio que um revival do movimento distópico, porque nos anos 90, o movimento distópico estava muito ligado ao movimento ficção científica.
que não dá para... eu não sei se dá para poder separar os dois. Porque os dois são muito, muito próximos, muito juntos, eles estão muito unidos. Não dá para você falar de distopia sem falar de ficção científica. Justamente por causa, né, da tecnologia. Até porque a base teórica da distopia, ela é parte da ciência. A ciência tecnológica, a ciência biológica, que é um vírus que assola a humanidade, que e mata todo mundo, e para tentar resolver isso é uma angústia danada. Exatamente. E como teve no final dos anos 90 para os anos 2000, teve um filme chamado Matrix. Eita, Matrix é o divisor de águas do cinema. Do cinema, da filosofia, da história. Sim, de tudo. Foi ele que trouxe o revival da distopia, do ficção científica, como também das cenas de luta, de ação, de efeito especial, do cinema. Então, assim, a gente está falando de ideias para revolucionar o mundo que acabam dando errado. Você mexe aqui, mexe ali, você altera o ciclo natural das coisas para tornar tudo mais prático, só que essa praticidade tem efeitos colaterais. Exatamente. O que diferencia o veneno do remédio é a dosagem. Essa daí foi profunda, viu? O que diferencia... De graça aí, pessoal, pra você, viu? Status aí na sua rede social. O que diferencia o remédio do veneno é a dosagem. Exatamente. Muito bom. Vou dormir com essa, Brasil. Então, assim, a gente tem um movimento que estava perdendo poder, que é uma coisa presente na nossa vida. A tecnologia, ela é presente na nossa vida, querendo ou não querendo. E se a gente não tomar cuidado, pode até ter teoria da conspiração. Mas, assim, se a gente não tratar bem os robôs vão tratar a gente não. Tem essa... A literatura tá aí pra isso. A literatura o cinema está avisando, né? Os livros estão avisando. Tá aí Skynet aí pra provar, né? Exatamente. Então, assim, também teve Eu, Robô, do Asimov. Gente, o Asimov, ele é o pai da ficção científica. Ele é considerado o pai da ficção científica. Que honra. Ele criou as 3 leis universais robóticas, que agora eu não vou poder lembrar de cara. Mas foram as 3, você pesquisa foram aí. 3 leis robóticas que criaram todo um universo que as pessoas até hoje, para poder criar a inteligência artificial, se baseiam nessas 3 ideias. Então, assim, o cara, ele não foi pouca coisa. Então, assim, a gente está falando de uma história que mostra com que a gente tem que tomar cuidado com o nosso próprio consumo. Sim. E a gente tem que tomar cuidado. Cara, o negócio tá feio, não tá bom. Tá feio, porque aí entra a questão política, porque a distopia não aborda só essa questão científica, mas vem a questão social, vem a questão política, vem a questão filosófica. São N fatores da distopia que acabam alterando o nosso cotidiano, né? E ferindo muitas vezes tudo aquilo que a gente acredita. Nós vamos agora para o intervalo e no próximo bloco nós vamos dar dicas de filmes, séries, né? Explorar um pouco mais dessas obras distópicas e no que elas interferem, né? O que é que elas interferem nas nossas vidas. Até já! Tchau. Voltamos para esse segundo bloco falando sobre distopia. No bloco anterior nós esclarecemos o que é distopia, não é isso, Ítalo? Esclarecemos a história. Para onde vem, para onde vai, do que se alimenta. Do que se alimenta, como distopia. Se reproduz. Como se reproduz, né? Qual é o habitat natural da distopia. E os principais temas abordados por ela. Agora vamos aqui para algumas obras. Nós mencionamos A Hospedeira, mencionamos Exterminador do Futuro, mencionamos Matrix, outras obras literárias. Sim. E vamos aqui para... Ou a gente desenvolve um pouco mais sobre essas, que é bem conhecido do público,
E tem mais duas que eu gostaria de indicar, mas se você quiser resenhar sobre essa que a gente já falou... Vamos lá, eu vou puxar o bonde, né? Vou puxar o trem. Vai. Para a gente poder começar a falar sobre distopia, a partir da segunda metade, assim, depois de 2010. A segunda década aí dos anos 2000, isso, né? A segunda década dos anos do século XXI. Isso, Eita, quase não sai. Números... Obrigado. Quase não sai. Então, assim, a gente começa com os Jogos Vorazes. Beleza. A Jogos Vorazes abriu as portas para... Ele reinventou a distopia. Então, assim, Jogos Vorazes veio e abriu com ele uma ideia que a gente não estava tentando conceber, que é colocar jovens numa ilha para batalharem até a morte por comida. E vale ressaltar aqui que Jogos Vorazes veio depois de Battle Royale, que é um romance japonês que praticamente leva a mesma ideia. Só que eles não levam jovens de uma aldeia, de algum campo. No caso, Jogos Vorazes é um distrito, Distrito, né? Isso. Eles levam jovens de escolas. Certo. Então, assim, jovens de escolas, batalhando com jovens de escola para poder ter comida para o país onde eles vivem. Isso é o Battle Royale. É a mesma ideia, só que muda pouca coisa. Só que, assim, os Jogos Vorazes, ele abriu toda uma premissa de distopia que a gente não tinha visto antes. Ou que a gente não estava familiarizado. Que era a ficção de rico-pobre. Porque até então a distopia se baseava nas escolhas que o ser humano vinha fazendo e ele se autodestruía. Isso. Mas você não tinha essa temática de divisão de classe. De classe. A gente não estava tendo a visão de uma pessoa que tinha poder na época. Foi assim, porque assim, a gente teve, até das obras que a gente indicou antes, a máquina era o poder. A máquina era o poder. O humano não conseguia dominar a máquina. Então, os Jogos Vorazes, o humano dominou a máquina e fez com que ela fosse escrava da humanidade. Então, assim, a gente está falando de uma ideia totalmente diferente de distopia. É uma outra ótica, né? Outra ótica. Não é a máquina que domina o humano, né? O humano dominou a máquina para dominar outros humanos. Exatamente. Né? Que é mais agravante ainda. Exatamente. Então, assim, vale a minha indicação Jogos Vorazes. Katniss é uma personagem muito carismática. Sim. E Jennifer Lawrence, como Katniss, é muito mais carismática ainda. Ela, como Katniss, ela realmente atrai o Exatamente. Para ela. E qual é a tua indicação? A minha indicação de filme, nós já produzimos já vídeos, podcasts lá no canal Janela Central, que é o filme onde está a segunda produção original Netflix e que, quando foi lançado, assim, causou um alarde, né? Poderia ter sido mais, né? Investir nessa questão publicitária e tal, mas fica a dica para você assistir, porque o filme é muito bom. E aí já a questão da disputa, não só por comida, mas a disputa pela sobrevivência por outros motivos. A humanidade cresceu de forma exorbitante. Nessa consequência de crescimento, faltou alimentos, né? Começou a faltar alimentos. Esses alimentos começaram a ser modificados geneticamente e, por consequência dessas genéticas modificadas e tal, o organismo humano passou a se comportar de outras formas. Aí é aquele negócio, a gente muda uma coisa para melhorar e acaba alterando outra, né? Exatamente. E aí as mulheres aceleraram esse processo de fertilização e a humanidade não se reproduzia mais em um filho, dois, não, era 4, 5, 6, nascia tudo de uma vez. Quíntuplos, sextuplos e não por aí só vai. as mulheres, mas os seres humanos como Os seres humanos como um todo, né? Nesse relacionamento de procriação, digamos assim, que a gente chama procriação porque o ser humano não é mais tratado como um indivíduo, é quase como um bicho mesmo. Nesse processo de procriação, o ser humano nasce de 5, 6, 7 de uma vez. E aí é onde entra nossas protagonistas, que são 7 irmãs, nascem todas de uma vez. O filme foca somente nesse convívio delas, inicialmente com o avô, interpretado pelo... esqueci agora. O Coringa Verde do Coringa Verde, do Duende Verde lá.
O Duende Verde lá do Homem-Aranha, um dos primeiros... Ai, me esqueci, não me vem à mente agora o nome dele. Mas William Dafoe. William Dafoe, lembrei. Pronto. E aí ele acaba cuidando dessas meninas, das netas, porque o pai desaparece, a mãe morre no parto. E ele fica cuidando dessas 7 meninas escondidas. Tanto que o enfermeiro diz, como é que você vai cuidar dessas 7 crianças se há um projeto do governo da lei do filho único? O governo propõe que o primogênito, né, o primeiro filho, ele vai para o convívio familiar e os demais filhos, independente da quantidade que for, eles passam a ser congelados e só vão ser descongelados pelo governo quando a humanidade ficar equilibrada, né? Exatamente. E aí onde está o conflito do filme? Aí o avô pensa, né? Então faz o seguinte, eu vou nomear elas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada filha, cada neta no caso, recebe um nome de um dia da semana e cada dia da semana elas vão sair. A segunda de manhã vai para a escola. Quando ela voltar, ela passa tudo o que viu durante o dia para a terça, porque quando for na terça, a terça que vai para a escola. E assim elas vão convivendo e só pode sair de casa uma de cada vez. Então você imagina todo esse conflito quando uma delas, e elas assumem a identidade da mãe, né, que é a Karen Settman. Elas saem de casa e aí, meu amigo, quando elas saem de casa, você percebe a destruição que está o planeta. Não é uma coisa que vai se demorar muito, né? O filme não se demora nessa explicação do mundo. O filme não explora o universo, explora o convívio delas em tentar sobreviver. Exatamente. Né? Tem essa exploração por conta acredito que da extensão já de 7 personagens interpretados pela mesma atriz. Né? Então você teria uma dificuldade, além de explorar cada personagem ali, num curto tempo, ainda você explorar um universo inteiro distópico. Vale ressaltar que nesse filme você tem 7 personagens, mas todas as personagens têm meio que um destaque dentro do filme. Tem. Então nenhuma personagem é obliterada pela outra. Apesar da gente ter a personagem principal, a irmã principal. Isso, tem a irmã principal ali, né? Tem a irmã principal, mas assim, todas as 7 irmãs têm o seu protagonismo em suas cenas devidas. Sim. Nenhuma fica apagada pela outra. É bom dizer isso, porque as pessoas podem pensar que são 7 personagens interpretados pela mesma atriz, são todas iguais. Não são. Não são. Há divergência de opiniões, claro, mas assim, é nítido como a atriz, a Naomi Rapace, né, a atriz europeia, ela interpreta, ela é flexível a esse ponto de interpretar 7 personagens. E você acaba comprando essa ideia de um jeito, né? Porque ela não é a mesma pessoa. Então você consegue conceber a ideia de que são 7 irmãs gêmeas. Então, você consegue ver isso no filme. Consegue. E tu explicou só a boa do filme. Qual é a má do filme? A má do filme na questão de produção ou a desgraça filme, da história, isso. Né? A desgraça da história. A complicação da história é realmente assim, você pego, não de surpresa, mas de forma muito intensa, porque o problema inicial é esse controle populacional. E aí, como elas 7 chegaram até a vida adulta, o problema agora é o governo perseguir todas elas, porque a segunda vai ao trabalho e não volta. Como é que a terça vai sair de casa, né, no caso, se ela é a mesma pessoa, como é que eu vou sair de casa se eu não voltei ainda? O primeiro problema está na portaria. O porteiro não te viu chegar em casa. Como é que ele vai te ver saindo de novo se ele não te viu chegar? E aí começa o grande problema, a problemática, porque a segunda desaparece, então a terça vai em busca da segunda. Como é que a terça vai se a segunda não chegou? Como é que vai se não chegou ainda? Tem 2 delas na rua. Então você tem 2 pessoas gêmeas, não pode. E aí gera muito problema. E uma no caso aqui, a antagonista, né? É uma representante de uma empresa que presta serviço para o governo nesse processo de congelamento de crianças. Isso vai ser um absurdo, porque como que eles deixam irmãos
viverem até a fase adulta, porque não pode, não tem esse negócio de irmão. Não tem nem recurso para manter Como? as 7 irmãs. Como que ele fez isso? E aí a distopia é onde ela acerta o nosso rosto assim com muita força, porque é lançado o seguinte questionamento. Nós ficamos torcendo para que as 7 irmãs, todas elas sobrevivam e vivam felizes na história. Mas é lançado o seguinte questionamento. Você tem uma população muito grande no mundo. Automaticamente, se você tem 3 filhos, vou colocar aqui só 3. Você tem 3 filhos, você prefere que os 3 morram de fome, porque não tem comida para os 3, ou você prefere congelar 2 e ficar com o mais velho, dando aí uma possível chance dos outros 2 sobreviverem no futuro melhor? Tem esse questionamento. Tem esse questionamento, porque aí você fica, não, eu não vou abrir mão do meu filho, né? Mesmo que sejam 5, 6, 10 filhos, ok, mas aí não tem comida para todo mundo, não. Não é só comida, não tem recurso. Não tem recurso, não tem nada. Não tem recurso de vida para eles. Tem não. Para manter eles vivos. Tanto que uma das irmãs, a segunda já quando sai de primeira de casa, ela passa numa barraca e compra um rato desse tamanho para levar para comer em casa. Né? É carne de ratazana a janta hoje, né? Assim, dizer assim, você não tá falando só de comida, mas não é só comida. Porque assim, é remédio, é roupa. Eita. E se você falar assim, mas eu posso conseguir mais remédio para o meu outro filho. Se você conseguir remédio para seu outro filho, você vai estar tirando de alguém que está precisando para dar para o seu filho. Tem esse peso? Tem esse peso. Você pode acabar em dois dilemas aqui. Além dessa questão do recurso, você vai sustentar todos os seus filhos, automaticamente você está matando o filho de outra pessoa. Exatamente. Aí é cruel. Onde está a segunda? Assista. Tá na Netflix. E outra, só indicar aqui, uma obra icônica. Eu vou indicar O Conto da Aia. Eita! Romance da Margaret Atwood. Assim, O Conto da Aia, ele é uma distopia que é para poucos. Você tem que ter estômago para poder Leitura ter. densa e muito forte. Exatamente. A leitura ela não é tão densa. Mas a mensagem que ela carrega é uma mensagem muito forte. Então, assim, você tá falando de uma sociedade que é totalmente ao contrário de onde está a segunda. Que as pessoas, elas não se reproduzem. É, totalmente o contrário, né? Então, exatamente. Então, assim, a sociedade, elas não se reproduzem. Então, o governo, ele se vê numa sinuca de bico. Eu tenho que ter reprodução humana. A humanidade tem que continuar. O que ele faz? Ele pega um grupo de mulheres para poder reproduzir. São as aias. Então, essas mulheres, elas só são para isso, elas se reproduzem. Só para isso. Elas fazem sexo com a pessoa, elas não podem ter contato físico, assim, mais íntimo. Além de físico, afetivo. Elas não podem, elas são úteros humanos. Elas são úteros humanos. A própria autora bota isso no livro. Então, tem a série super premiada de Emmy. Sim. E assim, eu não consegui assistir a série. Eu consegui ler o livro, mas eu não consegui ver a série. Porque é uma série muito angustiante. Muito angustiante. Então eu acho que vale isso, é O Conto da Aia. Muito então, bom. Você tem série Conto da Aia, você tem filme Onde Está a Segunda, além dessa diversidade de obras literárias, cinematográficas. Cinematográficas a gente estende aqui também para o mundo dos seriados. Então, se você gostou do programa de hoje, você pode mandar e-mail para o e-mail do Janela Central, que é parceiro nosso aqui de conteúdo, janelacentral@gmail.com. Olha, eu gostei do programa, tá de parabéns. Sugestão de outros temas, você pode acompanhar a gente aqui pela FGF. Meus queridos, até a próxima. Até a próxima. Tchau.